Então, aí eu citei o Winston Churchill, não foi? Aí só dando essa capitulada para poder explicar exatamente sobre o que se trata, porque a gente está falando sobre isso. E Bolsonaro, ele prejudicou a direita brasileira, muito mais do que qualquer outra coisa, porque criou-se esse arquétipo meio que deturpado da direita, que é a direita que tem um teor muito mais conservador em seus princípios e orientações, antirrevolucionários, inclusive. E a direita ela não representa esse comportamento autoritário e agressivo que o bolsonarismo apresentou nos últimos anos. Então, acabou ferindo realmente o conceito, algumas pessoas começaram a se afastar do conceito, atrapalhou o momento histórico que foi extremamente importante nos últimos anos, que era essa retomada não só da direita, mas da questão da representação de uma oposição verdadeira. Durante anos e anos, nós tivemos aquele embate, né, entre PSDB e PT, que não necessariamente era um embate entre direita e esquerda, era um embate muito mais sobre uma esquerda que começou a abraçar uma postura mais de centro, que era o PSDB, privatizações e umas tomadas de decisões mais pragmáticas, mas sem um cunho realmente representativo dos anseios e valores do que é uma direita. E o Bolsonaro, ele cooptou isso para ele trouxe isso para perto da figura dele, ele pegou essas questões que eram naturalizadas, eram naturais do processo histórico, a Lava Jato, o combate à corrupção, o embate também a esse modelo estadista que a esquerda estava trazendo um discurso mais liberal, trazendo também valores perdidos da construção do Brasil, e também trazendo críticas ao hiperprotecionismo e as falhas que a Constituição de 88 tem. Então isso foi muito importante para poder trazer esse embate, e infelizmente o Bolsonaro trouxe tudo para si e deturpou tudo. A gente pode fazer uma lista gigantesca de vários princípios e vários debates que eram importantes para a pauta da direita e que o Bolsonaro trouxe para si e destruiu. Um deles é o voto impresso, essa questão também do STF, a crítica ao STF. O Bolsonaro trouxe para si como um embate pessoal. E acabou estragando. Então, hoje em dia, você acaba falando mal do Supremo, acaba meio que sendo taxado de bolsonarismo. Então, você percebe que ele trouxe esse problema muito grave, né, para a representação do que é direita. E meio que ficou escancarada essa imagem de que a direita é esse comportamento autoritário que acaba, vamos lá, fazendo o que fez, né? E que não é necessariamente o caminho que nós valorizamos e nós queremos. E não querendo trazer o arquétipo que eles ficam taxando a direita limpinha, a verdadeira direita. Não, velho. Nós temos princípios, nós entendemos a demanda histórica, nós entendemos que nós não somos iguais a esse fisiologismo do centrão, especialmente esse estadismo exacerbado e cooptado da esquerda e simbolizado pelo PT. Então somos uma coisa diferente. Com certeza carregamos muitos valores que são ditos como de direita, entendeu? E que o Bolsonaro é muito mais fisiológico, centrão, do que com valores carregados de direita. Hoje a direita tá muito embrionária aí, muito carregada com centrão, né? Então, direita não é centrão, tá? Esse é um recado que eu posso dar. E é por isso que é uma vitória você ver isso daí. Porque pode ser que a partir de agora, com essa percepção não só de inelegibilidade do Bolsonaro, mas a gente traga também o sentimento de recomeço, tá? Ok que a gente já fez, né, Lucas? A gente já fez até umas análises aqui que a gente pode aprofundar no futuro sobre a questão de Tarcísio. Tarcísio fazendo uma chapa com Centrão, MDB, e uma discussão aí e tal. Então, ainda existe essa associação de Centrão e direita, mas é por isso que existe algo muito diferente, que é a proposta, que é a missão, né? Então, nós vamos ficar felizes sim com isso daí, entendeu? Até porque muito dessa corja comemorou quando o MBL foi perseguido, inclusive não só nos bastidores, mas publicamente, né, com perseguição, com busca e apreensão, de maneira injusta. Então, esses caras comemoraram, fizeram risada, fizeram lives dando risada da gente, e agora sim, estão cobrando o preço, né? E é isso, Lucas, já dei meu monólogo aqui e compensei o tempo de cancelamento que eu sofri de você. Jogador aí. Muito bem, muito boa fala. Agora, trazendo esse contexto que você descreveu, da chance que o Bolsonaro teve e do resultado, né? Porque o que acontece, né? O próprio Bolsonaro descobriu que ele era incompetente, ou que ele estaria com as mãos amarradas durante o seu governo inteiro, né? Desde que o seu filho foi alvo de investigações da PF, desde que ligaram a Copenhagen ao Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro precisou
fazer muitas concessões, ele precisou tirar a gente técnica que ele tinha colocado no governo, ele precisou se abrir muito mais, mesmo que ele fosse bem intencionado quando ele pisou na presidência da República, que eu não acredito que ele era de verdade, mas mesmo Sim. que ele tivesse alguma boa intenção, mesmo que ele quisesse, ele, a partir desse momento, não poderia mais, porque a prioridade na vida dele era a Ela defesa salvar o próprio rabo. da família dos bons costumes, da família dele e dos bons costumes dele, dos costumes de ladrão que ele tem. Então, Isso. nada mais justo do que ele ser alvo da PF agora. Agora, traçando um paralelo com o passado no mandato dele, ele precisou trazer o Lula de volta para tentar ganhar a eleição. E quase conseguiu. Quase a estratégia deu certo, porque era o outro tão rejeitado, ou mais rejeitado que ele, naquele cálculo. Né? Se provou que nas urnas ele acabou perdendo, e aí você pode discutir se a urna é fraudada, se teve problema na eleição passada, etc. Porra, divirta-se com suas especulações. Fato é que o próprio Bolsonaro dizia que se ele fizesse merda, o Lula voltava. Ele pegou um cenário em que o Lula estava preso, o PT estava muito enfraquecido, a mídia que é muito mais lulista, que é a mídia que é muito mais de esquerda, ocupado por quadros da esquerda, estava tímida, estava com dificuldade de Sim. defender o Partido dos Trabalhadores. E, passado o Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores volta à presidência com toda a força, né? Por mais que Exatamente. na narrativa eles estão enfraquecidos, né? Eles estão gerindo mal o Brasil, de novo, é claro. Mas eles estão ocupando espaço de poder. Você está pagando imposto para eles. A sua Ganha- vida está sendo Ganharam a decidida por eleição. eles. Sim. Aí eu trago a provocação, Rafa, finalmente. O Bolsonaro pode estar sendo já preso para se tornar um mártir. Para que na eleição ele seja resgatado. E eu faço um adendo para a gente aprofundar mais um pouco nisso aí. Pique Lula? Pique Lula? É, para o PT está muito mais Interessante. confortável fazer isso, porque o Bolsonaro não tem a estrutura que o Lula tinha. O Bolsonaro não Verdade. tem um monte de professor e diretor universitário. O Bolsonaro não tem uma grande máquina de mídia que é grata a ele por causa dos repasses, dos anos de governo dele. Não, não existe isso. O Bolsonaro Sim. não é um articulador político. As pessoas tinham dificuldade de falar com o Bolsonaro. Ele costumava deixar seus parceiros para trás. E aí eu trago aquela fala também do Renato, né? O Renato 38, que comentou uma vez: porra, nesse quesito, o Lula é muito mais homem que o Bolsonaro. Ele é muito mais fiel aos dele. A galera que foi presa junto com o Lula está em cargos, tem posições de poder hoje. A galera que foi presa por causa do Bolsonaro, ele virou as costas. A galera O Lula precisou ele é tão fugir do escancarado nisso. Brasil. Sim, Desculpa ele cortar. O Lula é tão escancarado nisso que quando ele precisou se ausentar, nas vezes que ele se hospitalizou e tal, quem assumiu não foi o vice, quem assumiu foi a Janja. A Janja foi no Sul para poder falar com o pessoal na época dos problemas que estavam rolando lá no Rio Grande do Sul. Quem foi representar a esquerda foi a Janja. Quem foi representar o exato. governo foi a Janja. Então você percebe até que nisso, né? Tipo, o Lula não confia em ninguém, ele só confia nas pessoas que estavam próximas dele. Então, o Bolsonaro, que teve várias pessoas próximas dele, assim que tomou ferro, ele só fez só apertar mais ainda a vida dessa pessoa. Afastou, jogou pro lado, enfim, covarde. Exato, exato. O Lula passou por isso. Veja, você trouxe esse exemplo da Janja. A Janja foi a pessoa que ficou dormindo na frente da cadeia. Né? E ele deu poderes institucionais para ela, ele permitiu que ela usasse poderes institucionais que a primeira-dama não tem. Né? Verdade. A Janja comete excessos, ela não foi eleita, ela não foi escolhida, ela não devia escolher nada. Né? Agora, Criou um desafeto, inclusive, com o Xi Jinping, não foi? sim, Um negocinho aí. sim. Em várias coisas. A gente é complicada demais, mano. E isso, gostando ou não, e aí a gente precisa fazer esse disclaimer. A gente quer o Lula fora da presidência, preso, enjaulado, né? Eu preciso fazer esse disclaimer porque o que eu falo às vezes dói, né? Incomoda. Mas, desse quesito, o Lula é mais competente. Essa parte de ser leal aos seus é uma qualidade, né? A pessoa que é muito leal às pessoas que estão à sua volta, ela vai mais longe. Né? Com Tipo assim, certeza. Na política, relações pessoais, pô. Isso é o básico. sim, sim. Na Relações política, pessoais te relações... sustentam. E seus piores inimigos são seus amigos. São as pessoas que estão mais próximas de você. Então, Exatamente. o Bolsonaro, o bolsonarismo,
não aprendeu, né? Ele não leva em consideração isso. Por isso que eu acho que ele não tem chance. O Bolsonaro vai ser mais bem utilizado, o plano dele, o plano de trazer a figura do Bolsonaro de volta para antagonizar e para dar uma potência para o extremista da esquerda, tem muito mais chance de funcionar na mão do PT. E é para Verdade. isso que eu tô trazendo. É de interesse do Lula que o Bolsonaro seja usado como Marte agora. Tipo assim, o Alexandre de Moraes comete seus excessos, a gente sabe, né, que ele até com os próprios bolsonaristas, as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro, as pessoas que foram dormir na porta de quartel, as pessoas que estavam dentro lá de Brasília naquele protesto do dia 8, mas não quebraram nada. Tem muita gente que Sim. foi presa e foi. Né, e Teve foi. gente que morreu, mano. Sim, Na prisão. Prisão preventiva, mano. é, Bizarro. é isso. Gente idosa precisava de atendimento médico. Enquanto tem um monte de assassino e de pessoas que cometem crimes violentos ao redor do Brasil, e até crimes políticos, não acontece nada com essas pessoas. Então, é claro, o Alexandre de Moraes comete excessos, mas contra o Bolsonaro ele não está cometendo excesso nenhum. Ele está agindo conforme o Exatamente. manual. E eu vou dar uma resumida pra você. Alexandre de Moraes é uma vergonha pro judiciário brasileiro. Isso é, em resumo. Só que quem potencializou e deu esses poderes da forma como o Alexandre de Moraes tem hoje foi o próprio Bolsonaro. Uhum. Essa é a parte que o bolsonarismo e a base do Bolsonaro não entende. Vocês estão batendo num problema em que vocês não estão entendendo a origem desse problema. Velho, você tá Aham. falando agora de favorecer os seus. Lula, a primeira indicação do Supremo do Lula foi quem, velho? Primeira Foi indicação do foi um dos Supremo. seus ou foi alguém indicado? Foi um dos seus, Pô, mano. Foi um amigo. eu não sei, quem foi Foi que. Zanin. Foi Zanin, Foi Zanin, o eu não advogado sabia a dele. ordem. Eu não sabia a ordem. Eu não sei se foi o defensor dele do Nordeste, que é o Flávio Dino, ou se foi o Zanin. Ah, eu lembro. Os bolsonaristas foram a favor do Zanin. Votaram. Você lembra do E o argumento? Flávio Dino, os Vamos dois. colocar o Zanin, senão ele vai querer colocar o Flávio Dino. Aí agora a Aí gente foi tem lá e o apoiaram Zanin e o o Flávio Flávio Dino. Dino. Pois é, exatamente. Exatamente. Então o ponto que eu tô querendo trazer é exatamente esse. A traição do bolsonarismo é tanta que eles chegam a votar a favor do comportamento leal da esquerda. O Lula coloca o Zanin e os bolsonaristas, em vez de bater nisso, não. Vamos concordar. Por quê? Porque o bolsonarismo, na hora de fazer a mesma coisa, eles não conseguiram fazer. Mas era o sonho deles conseguir fazer. Não esquecendo, o Bolsonaro tentou colocar como, se você lembrar disso, ele na época que, inclusive foi quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, o Bolsonaro tentou colocar como líder uma pessoa pessoal dele, uma Uhum. indicação dele, interferir na Polícia Federal, né? Não sei se você lembra disso. O Sim, lembro. Supremo barrou isso. O Supremo não permitiu. O Lula fez exatamente a mesma coisa, o Supremo foi conivente. E não só isso, esse mesmo cara, que no caso é a liderança da Polícia Federal indicada pelo Lula, esse mesmo cara começou a investigar o indicado do Bolsonaro. Então até Sim. nisso o Bolsonaro é fraco. Até no fisiologismo ele não consegue fazer. Até no fisiologismo. Enfim,